Aleluia. Amém. Para o dia de hoje, eu não tenho nenhum título de mensagem. Amém? Eu vou pregar como Deus direcionou meu coração. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 17, verso 6. Lucas, capítulo 17, verso 6. Aleluia. Podemos ler? Lucas 17, verso 6, a Bíblia diz: E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A versão King James, por favor. Ao que encorajou-os o Senhor, aqui o contexto é o Senhor Jesus: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém. Hoje não é para pregar muito, vamos orar no final, aleluias. Mas para esses poucos minutos que temos, eu vou pedir a sua máxima atenção. Filho de Deus, é importante que você e eu tenhamos conhecimento que é vontade de Deus que a gente tenha uma vida de impacto aqui na terra. Amém? Deus não quer que a gente esteja aqui na igreja, que a gente esteja aqui na terra à espera apenas do regresso do Senhor Jesus. Eu falei na sexta-feira, para aqueles que vieram no culto de sexta-feira, se o objetivo fosse apenas sermos salvos ou irmos para o céu, logo após a nossa salvação, Deus teria nos tirado daqui da terra. Porque Ele tem poder para isso. Amém? Por que é que Ele não faz isso? Porque há um plano, há um propósito. Ele disse para Jeremias: antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. E eu te ungi, eu te separei como profeta para as nações. Então há um plano que Deus tem com as nossas vidas aqui na terra. Existem coisas que Deus pretende alcançar com as nossas vidas aqui na terra. Posso ouvir um amém? Amém. Então é importante que eu e você saibamos que Deus não quer que a gente fique aqui apenas à espera do regresso do Senhor Jesus. Ele pretende ganhar território através da sua igreja. Não é à toa que ele disse nas suas parábolas, numa das suas parábolas: ocupai enquanto eu vou. Deus deixou a sua igreja, ou Jesus deixou a sua igreja aqui na terra, a fim de que a gente tome território. E nós vamos tomar território. Amém. Dá um amém mais forte no nome de Jesus. Amém. Nós vamos tomar território. Nós estamos aqui para esperarmos Jesus regressar. Não. Nós estamos aqui para tomarmos território. Aleluias. A Bíblia vai nos falar, como lemos em Lucas 17, Jesus já diz: se tivesses fé como o grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar. Você veja que aqui e em vários dos seus seminários, Jesus ensinou mecanismos ou ferramentas para que os discípulos lidassem com problemas aqui na terra. Esse tipo de ação não é uma ação que você vai ter no céu, porque no céu tudo é perfeito. Não é à toa que ele disse: quando nós oramos, seja feito na terra como é feito no céu, porque no céu tudo é perfeito. Então ele nos dá essa demonstração, essa instrução. Por quê? Porque ele sabia que a gente ia lidar com empecilhos aqui na terra. Amém. Nós íamos lidar com circunstâncias adversas aqui na terra. Então, por que Jesus ia nos ensinar a usar a fé, se é só para nós ficarmos à espera de Jesus regressar? Então,
Essas ferramentas, como esta que nós vemos aqui, Ele nos passou porque Ele quer que a gente tome território aqui na terra. Não é à toa que Ele disse em João 14, verso 12. Lance aí João 14, verso 12. João 14, 12. A Bíblia vai dizer em João 14: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará o quê? As obras que eu faço. Em outras palavras, as pessoas que vão crer em mim, elas não vão estar à minha espera só. Elas vão estar envolvidas em obras. Farão as mesmas obras, ele pode terminar, e até maiores. Quer dizer que eu e você temos um chamado para a demonstração do reino. Amém. Para a demonstração do reino. A Bíblia Sagrada diz que o reino dos céus não é comida. O reino dos céus é paz, justiça e o Espírito Santo. Então, ouça, a igreja foi semeada na terra para demonstrar o reino de Deus. É suposto as pessoas que convivem conosco verem Deus nas nossas vidas. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, nos próximos dias, e fruto desses 14 dias de jejum e oração, o mundo vai ver Deus nas nossas vidas. Me dá um amém mais forte no nome do Senhor Jesus. Paulo, ele disse: a minha palavra e a minha pregação não vieram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito. Nós somos demonstradores de Deus. É suposto aquela pessoa que não acredita em Deus olhar para a minha vida, olhar para a tua vida e dizer assim: Deus existe. É suposto na tua família olharem para os teus resultados e dizerem o quê? Deus existe. Não é à toa que ele disse em Atos capítulo 1, verso 8: e recebereis power, e recebereis poder quando descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O que é um testemunha? É alguém que viu, é alguém que tem provas. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo: a tua vida vai ser uma prova de que Deus existe. Me dá um amém mais forte no nome do Senhor. Eu estou a falar de pessoas que não acreditam na existência de Deus. Quando ouvirem a tua história de superação, quando ouvirem os teus resultados, vão dizer: não, Deus certamente existe e Ele está na vida dessa mulher. Em João capítulo 3, verso 2, Nicodemos vem ter com Jesus. E em João capítulo 3, verso 2, Nicodemos vem ter com Jesus e diz: mestre, bem sabemos que és que? Mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que? Estes sinais. Ninguém pode fazer essas obras se Deus não estiver com. Então, aqui quando Nicodemos dizia bem sabemos, não tinha nada a ver com a pregação de Jesus. Hello? Quando Nicodemos disse bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, ele não estava a se referir às pregações bonitas de Jesus. Não. Haviam atos que Jesus operava que levavam Nicodemos, ou que levaram Nicodemos a dizer que Deus estava com Jesus. Ele disse o quê? Porque ninguém pode fazer essas obras que tu fazes se Deus não estiver com eles. Amados irmãos, chegou o tempo das obras. Não, você não ouviu o que eu falei. Eu disse, chegou o tempo das obras. Chegou o tempo das pessoas virem ter comigo, por conta das obras. Não por conta da pregação. Hello? Às vezes a gente pensa que se tão somente pregamos bem, as pessoas vão crer. Não. Jesus disse: se não creres pelas minhas palavras, crede pelo menos pelas minhas obras. Há uma certa dimensão há uma certa dimensão, um certo nível em que as pessoas não vão crer a menos que elas vejam. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Leia de Gênesis a Apocalipse. Esse evangelho nunca foi pregado com palavras, sempre foi com obras. E a pergunta é: se Jesus, o Filho de Deus, precisou de operar milagres
para os discípulos crerem nele. Quem nos convenceu que o mundo vai se converter com boas pregações? Quem nos convenceu? Pode pregar em hebraico até. Prega em grego, explica. Mas a semana passada, por exemplo, no culto das 10, das 11, teve um homem, creio que está, não sei se ele está aqui nesse culto, na casa dos 40 anos ou 39 anos, desde menino, ele é epiléptico. É assim que se diz? Desde miúdo. Nunca ficou 6 meses sem ter ataques. 3 meses sem ataques. Entrou aqui há pouco tempo, já está 6 meses sem ataque nenhum. Hello? O que é isso? É a demonstração do reino. Power. Amém. Mas vamos lá, não vamos fugir hoje nem para pregar muito. Mas veja aí. Jesus chega para os seus discípulos. Lucas 16, onde estávamos? Lucas 17, verso 6. Jesus chega para os seus discípulos e diz: se vocês tiverem fé como grão de mostarda, direis: desarraiga-te daqui. Direis a essa moreira: desarraiga-te daqui e planta-te aonde? Por que Jesus fez esse seminário? Se você for ver o contexto, Jesus teve que fazer seminário sobre fé com os apóstolos, porque Jesus amaldiçoou uma figueira. E a figueira secou a partir da raiz. A partir da raiz. Então os discípulos, vendo a demonstração do power, eles vieram ter com Jesus dizendo: qual é o segredo? Você não é como os fariseus. Os fariseus pregam em hebraico, em grego, explicam. Você não, você acabou de pregar, você demonstra. Aleluia. Amém? O que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro ficou escandalizado, estarrecido. Mas a figueira que tu amaldiçoaste secou. E se nós formos olhar a bem da verdade na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou com os ventos e os ventos obedeceram a Ele. Ele falou com doenças e doenças o quê? O obedeceram. É com base nessa demonstração que os apóstolos vieram ter com Jesus. E Jesus disse o seguinte: se vocês tiverem fé como grão do tamanho do grão de mostarda, direis a esta montanha. Vocês ainda estão comigo? Amém. Mesmo. Direis a esta montanha, direis, desarraiga-te daqui, direis a essa moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu creio que você já ouviu várias vezes esse texto a ser pregado. E a maior parte das vezes, não digo sempre, mas a maior parte das vezes em que esse texto é pregado dentro das igrejas, ele é pregado religiosamente. Religiosamente. A ideia que as pessoas passam usando esse texto, a ideia comum é: Jesus disse: se não tiveres fé como grão de mostarda, se tiveres fé como grão de mostarda, então não importa o tamanho da tua fé. Não é assim que se prega? Não é? Não importa o tamanho da tua fé, Deus é Deus. Não é assim? Mas isso é uma interpretação religiosa. Para você e eu compreendermos ou interpretamos um texto, primeiro nós temos que estar dentro do contexto. Dá um amém. E mais do que isso, se você quiser ir mais fundo, você vai ter que acompanhar o autor em outros episódios em que ele tratou do mesmo assunto. Me dá um amém se você percebeu o que eu falei. Por exemplo, se eu falei sobre calça jeans, para você interpretar a minha visão correta sobre calça jeans, você não fica só por uma pregação que eu falei. Você vai ver outras pregações e aí você vai ter o quê? A visão holística ou a visão completa daquela que é a minha visão ou a minha perspectiva no que toca a calça jeans.
Deu para entender, pastor? Ou compliquei? Compliquei? Ok. Então, se nós formos recuar, nós vamos ver que essa não foi a primeira vez que Jesus falou do grão de mostarda. Hello? Vários outros episódios nas Escrituras em que Jesus fala do grão de mostarda. Então você vai ver primeiro que a ênfase de Jesus nunca foi falar do tamanho do grão. Ouça o que eu vou lhe dizer, anote aí bem já na tua agenda, meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus, com todo respeito. Não existe fé pequena. No Novo Testamento não existe fé pequena. Ter fé pequena é coisa do Velho Testamento, que a fé das pessoas era medida pelas ações. No Novo Testamento, todos nós recebemos a fé do Filho de Deus. Você não tem problema de fé. Você não tem problema de fé. Paulo vai dizer, já fui crucificado, já não vivo mais eu, a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus. Gálatas 2, verso 20. Todo cristão tem a fé de Jesus Cristo. Bate no teu peito e diga, eu não tenho problema de fé. Por isso é que você está aqui. É a fé que te trouxe até aqui. Você não tem problema de fé. Você não tem problema de fé. No Novo Testamento ninguém tem fé pequena. Todos nós recebemos a mesma medida de fé, que é a fé do Filho de Deus. Paulo vai falar isso em Romanos 12. Você está comigo? Ok. Então veja, se nós formos para Mateus 13, verso 31, lance aí Mateus 13, verso 31, vamos lá, bem rápido por gentileza. Mateus 13, verso 31, a Bíblia vai dizer o seguinte, Jesus falando, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao quê? Ao grau de mostarda, que o homem que, pegando nele, semeou no seu campo. Se nós formos ver outros textos em que Jesus fala do grão de mostarda, você vai ver que a ênfase não é o tamanho. Ele não quis falar de tamanho. Ele vai até dizer que o reino dos céus, ele vai dizer que se você não compreendeu a parábola do semeador, você não vai compreender nada no reino. Me diz se você está comigo. Amém. Mesmo, você está comigo? Amém. Então, a ênfase, preste atenção, a ênfase de Jesus não era o grão de mostarda. Ele usou o grão de mostarda porque era uma semente comum naquela época. Então ele usou como eu pegar o telemóvel e dizer, talvez esse telemóvel, ele usou como um objeto para explicar. Amém? Ele usou aquilo como um meio, um mecanismo para explicar um princípio. Hello? Então, o foco nunca foi o tamanho do grão de mostarda. O foco nunca foi nem também a semente da mostarda. O que é que Jesus estava querendo nos dizer? Simplesmente, se tiveres fé como o grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e lança-te no mar. Num dos textos ele disse isso. Alguém vai dizer assim, pastor, então quer dizer que se eu tenho fé, eu tenho que falar. E a gente ensina isso acerca da confissão positiva, sim ou não? Eu sou vencedor, nós estamos cada vez melhor, eu posso, eu aquilo. Mas quantos aqui conhecem muita gente que está a confessar há muito tempo, mas está desconfessado? Quantos conhecem aqui pessoas que confessam coisas e nada acontece? Se fosse só confessar, falar positivo, muita gente estaria a viver bem. Quantas vezes você já disse, eu declaro que a minha vida já avançou, eu declaro, e a coisa não avança? Hello? Porque não é só declarar. Eu falava para o grupo das 6 que a declaração, porque, preste atenção, os discípulos vieram ter com Jesus, porque Jesus falava e acontecia. E eles ambicionaram ter esse power. Falar com a doença e a doença obedecer. Falar com a circunstância e a circunstância se dobrar. E o que Jesus veio ter com eles? Disse, se vocês tiverem a fé como grão de mostarda, vocês vão falar.
e vai acontecer. Mas veja aí, o foco não era o falar. Porque qualquer um fala. Fala para a pessoa que está do outro lado, qualquer um fala. Você vai encontrar alguém que diz assim: esse ano eu vou casar. E não casa. Tem ou não tem? Esse ano vai acontecer. E não acontece. Esse ano, a pessoa que está a declarar, é o meu ano da multiplicação. E nada está aqui. Nada está multiplicado. Falem comigo. Porque não é só falar. Preste atenção. O falar é semelhante ao gatilho da arma. O poder não está em apertar o gatilho da arma. O poder está em ter bala na câmara. O poder está em ter que? Bala. Então você vai encontrar pessoas que estão ali a apertar o gatilho. Eu sou mais que vencedor. Eu já venci. Eu sou aquilo. É o ano da multiplicação. Mas não tem bala lá. Mas não tem munição nenhuma lá dentro. E ouça o que eu vou dizer. O que dá medo em relação à pistola não é o gatilho só, é a bala. Então o que Jesus estava tentando nos dizer é: se você tiver fé como a semente volta lá, 17. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer. Em outras palavras, ele estava falando do processo de semeadura e colheita. Em outras palavras, veja, chega um tempo, há um tempo no grão de mostarda que ninguém vê fruto, que ele está escondido, que ele vai para dentro da terra. Quem está ouvindo o que eu estou a falar? É o tempo do isolamento em que ninguém vê. O que Jesus estava a dizer é: o segredo desses meus resultados em público é a vida oculta que eu tenho. Em outras palavras, a tua força pública é determinada pelos teus sacrifícios em oculto. Mateus capítulo 6, verso 6. Ele vai dizer em Mateus 6, verso 6. Vamos lá, bem rápido. Jesus. Mateus 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra onde? No teu aposento. E fechando a tua porta, ora teu pai, que está onde? Em secreto. Em secreto. E teu pai, que vê em quê? Em secreto. É isso. É o período que a semente está o quê? Escondida. Você não chega e fala logo para a montanha, sai. Você não chega como Elias. Ouça, antes de Elias chegar e dizer, vai chover, ele gastou um tempo em oração. Se você chega logo e diz, vai chover, se você não teve lá primeiro a fazer o trabalho nos bastidores, você vai passar vergonha. Ouça, você não vai encontrar ninguém que foi strong publicamente que não teve uma vida strong em secreto. Ouça, mesmo no plano natural, todo grande jogador não é produto do dia do jogo, é produto dos dias de treino. É aquilo que você faz quando ninguém está a ver que determina a tua performance quando todos estiverem a ver. Deus está a dizer, o teu pai que te vê em secreto te recompensará como? Publicamente. Te recompensará publicamente. Te recompensará publicamente. Quer dizer que não existem recompensas públicas sem uma vida secreta. Ouça, você pode acreditar na história do Pato Donald e acreditar que o pastor Rosário tão somente se declarar algo, colocar água na tua cabeça, azeite na tua cabeça, a tua vida vai mudar. Oh, filho de Deus, compreenda algo. Paulo disse o seguinte: aquele que semear na carne colherá da carne corrupção, mas aquele que semear no espírito colherá a vida eterna. O que ele está a dizer? A tua carne tem impulsos e o teu espírito também tem o quê? Impulsos. Quando você responde os impulsos da tua carne, você está semeando a tua carne. Mas quando você responde aos impulsos do teu espírito, você está semeando o teu espírito. O que acontece? Esse período que nós estamos a retirar de jejum são os impulsos do espírito. O Espírito de Deus está a dar impulsos. Para quê? Para você semear. E o que vai acontecer? Essa semeadura que você está fazendo em oculto
vai te gerar vitórias em público. Aplauda o Senhor bem forte. Vai te gerar o quê? Vitórias em público. Você vai ver, por exemplo, o homem Elias. Ele fechou o céu para não haver chuva. Depois abriu o céu para não haver chuva. Também faz isso. Experimenta. Para ver se você vai conseguir. Você precisa de estudar a vida dele. Você vai ver que Elias era um homem de altares. Onde é que você vê isso? Quando foi para deixar cair a chuva de fogo, ou fogo do céu, ele reparou primeiro o altar. Se você for estudar a Bíblia Sagrada, Elias é um homem que é símbolo de oração. Jesus, ele só conseguia falar com os ventos e os ventos lhe obedecerem, não porque ele era filho de Deus. A Bíblia vai dizer várias vezes, durante a noite ele fazia madrugadas inteiras em oração. Anote aí, não existem vitórias públicas sem uma vida de sacrifício em oculto. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso quê? Culto racional. Que é o vosso culto racional. Existem práticas que todo filho de Deus que quer tomar território tem que aplicar para tomar território. Ouça, existem várias igrejas, existem vários pastores, existem vários engenheiros. Hello? Existem várias mulheres. O mundo não está à falta de mulher. A diferença entre os homens está na vida oculta. Está no que cada um tem no seu altar. Vocês não estão comigo? Ouça, há pessoas que o que eles têm no altar fica impossível o inimigo acabar com a vida deles. Ouça o que eu vou lhe dizer, nunca se esqueça. A tua vida não é determinada nem pelas tuas orações. A tua vida é determinada pelo nível de sacrifício que está no teu altar. Por isso é que nós começamos o ano com o tema vida de altar. Porque 2024 é o ano em que o teu altar é que vai te defender. É o ano em que o teu altar é que vai te abrir portas. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Olhe para a vida de Abraão, Isaac, Jacó. Todos eles foram homens que ergueram altares a Deus. E qual é a questão? Altares exigem sacrifício. Por isso é que de tempo em tempo nós retiramos um tempo para jejuarmos. Porque sem sacrifício o teu altar fica vazio. Sem sacrifício você vai ser como uma arma que aperta no gatilho e não faz nada. Eu tomei uma decisão, eu rejeito ser um inválido na terra. Não, você não ouviu o que eu falei. Eu disse, eu rejeito ser um inválido na terra. Fala isso para você mesmo também. Eu rejeito ser um inválido. Não. As pessoas não podem encontrar-se contigo depois de 6 meses e não ter novidade. Toda vez que as pessoas se reencontram, elas têm que ouvir algo novo que aconteceu na tua vida. Deus nos chamou para irmos de glória, de vitória a vitória, de fé em fé, de resultado a resultado. A vida do cristão não é uma vida estática. Nós fomos chamados para tomarmos território. Você foi semeado nessa empresa para você tomar a empresa. Eu estou sozinho. Vamos lá, eu estou sozinho nessa sala. Quem está comigo, dá um amém bem forte. Vamos lá, dá um amém bem forte no nome do Senhor Jesus. Sabe qual era o nome dos apóstolos no tempo que eles estavam aqui? Atormentadores de cidades. E para tomar cidades, há certos sacrifícios que você vai ter que aprender a fazer para tomar o teu espírito. Creio que é Provérbios capítulo 16, verso 32. Levante isso aí, por favor. Provérbios 16, verso 32. Provérbios 16, verso 32. Vamos todos ler. 1, 2, 3. Não, está a falar. Vamos todo mundo ler. 1, 2, 3.
e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Não está correto. Coloca outra versão. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Indiretamente o que Deus quer dizer, se eu colocar na versão, não temos tempo, se colocar na versão em inglês, você vai ver que o autor tenta nos dizer é que o homem que toma a cidade é o homem que controla o seu espírito. Você não vai conseguir controlar a cidade se você não controlar primeiro a você mesmo. Quem está entendendo o que eu estou a falar? O que ele quer dizer é, exato. And he that ruleth his spirit, then he that... Ok. O contexto é, se alguém controla o seu espírito, ele vai tomar a cidade. E se alguém não controla o seu espírito, mesmo que ele tome a cidade, ele vai perder. Por quê? O homem que controla o seu espírito, ele vai controlar tudo à sua volta. E o que o jejum faz? O jejum te coloca numa posição de autocontrole. Vocês estão aqui comigo? O jejum te coloca numa posição de autocontrole. Por isso é que você, quando jejua, o mundo te ouve. As circunstâncias à tua volta te ouvem. Jesus disse, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Porque quando você está a jejuar, você doma o teu homem interior. E quando você doma o teu homem interior, você controla tudo à tua volta. Dá um amém forte no nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte o Rei de Jesus. Aleluia. Filho de Deus, você não pode aceitar ser mais um na terra. Você não pode aceitar ser mais um no teu local de trabalho. Ei, Deus não te colocou ali só para ganhar o teu salário. Deus te colocou lá para tomar território. É suposto os teus colegas serem atraídos para o reino por causa da tua velocidade de crescimento nessa empresa. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você saia nessa manhã e comece esse jejum revoltado. Bata no teu peito e diga, eu sou maior do que o lugar em que eu estou. Não, bata mais uma vez e diga, eu sou maior do que o lugar em que eu estou. Diga, eu não vou morrer onde eu estou. Fala bem forte, eu não vou morrer onde eu estou. A minha vida não vai acabar do jeito que está. Fala com mais vida, a minha vida não vai acabar. Fica de pé no nome do Senhor Jesus, diga, a minha vida não vai acabar do jeito. Malida Baha. Hello. Pastor, eu vou sacrificar até quanto? A nossa vida na terra é uma vida de quê? De sacrifício. É uma vida de altar. Você não vai conseguir ser rei sem ser sacerdote. Para você demonstrar o power de um rei, você vai ter que ser um bom sacerdote. E o sacerdote é aquele que apresenta sacrifícios em oculto. Em oculto. O ano passado eu semeei todos os carros que tinha. Cai fora do país. Esse ano, semearam-me um carro, um Jeep. Semeei para alguém. Por quê? É só vontade de falar? Não. É porque eu sei onde eu quero chegar. E onde eu vou chegar não depende de ter título de pastor. É o que eu tenho no altar que vai determinar onde eu vou chegar. É a violência do meu altar. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Filho de Deus, acorda para essa realidade. Senão você vai ficar nessa cadeira a dizer durante anos eu recebo e não vai receber nada. Você vai ficar toda a tua vida a dizer eu recebo, eu tomo posse e não vai tomar posse de nada. É necessário colocar algo no altar. É necessário uma vida de sacrifício em oculto. Livro de Josué, capítulo 6. E vamos fechar para orarmos. Eu estou de pé, você também pode ficar de pé, sim ou não? Aleluia. Fala para o irmão que está do teu lado. Esse jejum vai mudar a minha história. Isso, fala para ele, esse jejum vai mudar a minha história. Fala para ele, as muralhas de Jericó vão cair.
Fala, toda muralha que está de pé na minha vida vai cair. Não, você não está falando com vida. Fala, toda muralha vai cair, vai cair. Eu profetizo, até o fecho desse jejum, Deus vai colocar nas tuas mãos aquilo que você nunca imaginou. Ouça, espiritualmente, portas estão abertas na frente de muita gente. E o que esse jejum vai fazer é acelerar os teus passos. E eu profetizo para alguém, em 14 dias, você vai obter resultados que você não tem há mais de 20 anos. O que você tinha agendado para dezembro vai acontecer agora. O que você tinha agendado para daqui a 10 anos vai acontecer agora. Eu profetizo, você vai entrar para a tua terra prometida agora. Isso. Vamos, preste atenção aqui, pastor. Preste atenção aqui, pastor. Neste período de jejum, não há nada que colocaram na tua comida. Não há ninguém que estava a controlar o teu destino que vai conseguir continuar a controlar o teu destino. Quem tem que te largar, vai te largar a bem ou a mal no nome do Senhor Jesus. Lança aí Josué 6, verso 1. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá. Ora, Jericó estava o quê? Rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Deixa eu seguir. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus que? Homens valorosos. Veja a seguir, vamos lá. Vós, pois, todos. Veja aí. Deus disse o quê? Eu entreguei na tua mão Jericó. Isso é a graça de Deus. Isso é o quê? Isso é a graça de Deus. Mas veja, a graça de Deus sempre vai te colocar uma responsabilidade. Não, já está feito. Jesus já fez. Ei. A graça não cancela a tua responsabilidade. Vós, pois, todos os homens de quê? Vamos ler. Todos os homens de quê? Todos os homens de quê? De guerra. Rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis como? Por 6 dias. Rodeareis a cidade. Só os homens de guerra. Só quem? Não, fala bem. Só os homens de quê? Por que ele não disse todos? Porque nem todos querem vencer. Há pessoas que já se habituaram ao fracasso. Há pessoas que já estão acostumadas à vidinha que levam. Há pessoas que já estão acostumadas a esse processo de derrota. Mas eu vim aqui para chamar os guerreiros. Tem guerreiro aqui? Não, eu não estou a ver. Onde é que estão os guerreiros aqui nessa sala? Quem aqui quer vencer? Faça barulho no nome do Senhor. Quem aqui está disposto a pagar o preço que tem que ser pago? Não, está fraco. Quem está disposto a pagar o preço que tem que ser pago? Não são todos que entram para a terra prometida. A Bíblia Sagrada nos narra que as pessoas que saíram com Moisés não entraram. Os cotas que saíram com Moisés, todos ficaram. A geração dos mais novos é que entrou. Hello? Eu não vou ficar para trás. O irmão vai ficar para trás? Não vou ficar. A senhora vai ficar para trás? Jamais. A senhora vai ficar para trás? Não. Fala para o irmão que está do teu lado. Se você ficar, ficaste. Fala, se ficaste, ficaste. Fala mesmo, ficaste. Você que é senhora que está com teu esposo, fala mesmo, marido, com todo o amor que eu tenho por ti. Se ficaste. Isso, você que é homem também, fala para tua esposa. Se ficaste. Eu vou avançar. Nem que tenha um principado na minha frente, eu vou avançar. Mesmo que tenha uma potestade na minha frente, eu vou avançar. Mesmo que tenham feiticeiros na minha...
desde os dias de João Batista, que o reino é tomado pela violência e os violentos tomam pela força. Oh, eu tomei uma decisão, eu não vou ficar onde eu estou, eu não vou morrer onde eu estou, eu vou caminhar rumo à minha terra prometida. Alguém diga yes! Marade que pelene mise peleboras, leprescuvere de que escupere de raia. Eu creio que Deus me chamou não só para aplaudir os outros, Deus também me chamou para tomar posse. Deus me chamou não para assistir os outros, Deus me chamou também para participar. Eu não vim à terra para aplaudir os outros, eu não vim à terra para comer o pão que o diabo amassou, eu não vim à terra para ser o coitadinho da família, eu não vim à terra para ser a coitadinha da família. Ei, alguém me dá um shout bem alto. Vira para o irmão do lado novamente e diz: se ficaste, ficaste. Eu estou avançado, diz: eu já estou avançado. Se ficaste, ficaste, eu já estou avançado. Labarate pelebreque sute peleberraia. Oh, Deus disse para Josué: o povo marcha Jericó 6 vezes. Não importa o tamanho da muralha, não importa quantos anos é que a muralha foi erguida, não importa quanto tempo essa muralha existe. Deus está dizendo essa manhã: não interessa quem seja esse homem, não interessa qual seja a possibilidade. E ele disse para Josué: marcha, marcha com o povo. Fala para a pessoa que é do teu lado: marcha, 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 marcha. Marcha, 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 marcha. Marcha, marcha, marcha. Não fica a reclamar da vida. Não fica a reclamar da vida. Quem se faz de vítima não realiza os seus sonhos. Para de reclamar e começa a marchar. Para de reclamar e coloca a mão na massa. Para de reclamar e faça acontecer. Para de reclamar e jejua. Para de reclamar e começa a orar. Para de reclamar. Ai, 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 eu não sei quem faz parte do meu time. Eu nasci para ser incrível nessa terra, para ter resultados incríveis, para me mover numa velocidade incrível, para fazer coisas que homens não são capazes de fazer. Deus me chamou e te chamou para fazermos aquilo que é humanamente impossível. E eu profetizo nesses 14 dias. Sai do teu lugar, fala para 5 pessoas nesses 14 dias. Fala bem, nesses 14 dias de jejum e oração, o impossível vai se tornar possível. O impossível vai se tornar possível. Can I prophesy? Será que eu posso profetizar? Nesses 14 dias, quem estava em último vai para o primeiro lugar. Me dá um amém alto no nome do Senhor. Está escrito: os últimos serão. Elis, e 7 sacerdotes. 7 sacerdotes. 7 sacerdotes. 7 vezes 7 é 14. Desculpa, 7 mais 7 é 14. São 14 dias. Se não acontecer no primeiro, os 7 vai acontecer no... E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca. E no sétimo dia, os primeiros 6 dias, vocês vão rodar sem dizer nada, em silêncio. Silêncio total. É o período em que a semente está aqui, está escondida, não se dispara logo. Vocês vão rodear Jericó sem falar nenhuma palavra, em silêncio. Ele diz: e no 7º dia rodeareis a cidade, Marataia, 7 vezes. E os sacerdotes dessa vez já não vão ficar em silêncio, porque enquanto rodávamos, estávamos a colocar balas na câmara. E tocarão as trombetas, verso 5. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado:
E ele diz: e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele. Fala para o irmão lá, amanhã é o início do jejum. Diz para o irmão, para trás fica você, meu irmão. Eu vou estar aqui porque eu quero vencer. Há muralhas da tua família que vão cair nesse jejum. Eu estou a falar de maldições hereditárias, vão ser quebradas. E amanhã, no primeiro dia de jejum, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos rodar essa igreja 7 vezes em silêncio. A partir das 18h45, eu, Josué, conjuntamente com os sacerdotes, estaremos a rodar com os guerreiros, não com todos do povo. Tem gente que está aqui e não tem fé. Fé não é falar, fé não é dizer amém, fé é aparecer, fé é participar. Amanhã às 18h45, só com quem tem fé, só com quem está revoltado, nós vamos estar a rodar em silêncio. Vamos entregar um papel em que você vai escrever qual é a muralha que você quer que caia. E eu estou a colocar o meu pastorado em risco. Se não acontecer, eu deixo de ser pastor. Eu sei quando Deus fala comigo. Eu sei quando Deus fala comigo. Nós vamos rodar 7 vezes em silêncio. Depois da 7ª vez, vamos entrar aqui para darmos o grito que o povo deu. E eu sei que você vai ver as muralhas a caírem bem na tua frente. Fala no irmão lá para trás, fica você. Com todo respeito, fala, meu irmão, para trás fica você. O que é ter fé? Fé é participar. Fé não é mandar boca, não é dizer amém. Fé é participar. E gente com fé vai vir os 14 dias sem falhar. Anote aí algo, a tua vitória não está na tua zona de conforto. Ah, mas eu vivo longe até subir. Amém, fica na tua casa. Não há problema nenhum, continua com a tua vida. Ah, mas é complicado. Hello, é complicado para todo mundo. Toda a gente que estará aqui vai abrir mão de alguma coisa. Toda a gente que estará aqui vai sacrificar alguma coisa. Todos nós temos coisas para fazer. Todos nós somos ocupados. Só que há uns que têm vontade de vencer e há outros que não têm vontade de vencer. Esses 14 dias é para quem tem vontade de vencer. E veja a última instrução que Josué dá ao povo, no verso 19. Vamos todos ler o que Josué falou. Vamos todos ler para você depois não falar o pastor que está a falar. Porque tem pessoa que está aqui, você gosta de falar o pastor que está a falar. É a Bíblia. Amém? Vamos todos ler. 1, 2, 3. Antes das muralhas caírem, Deus fez uma aliança com o povo. Vocês vão encontrar lá ouro, mas ninguém vai tocar nisso. Vai ser sacrifício para mim. Ouça, povo de Deus, não existe trabalho espiritual sem sacrifício. Não existe trabalho espiritual sem sacrifício financeiro. Até o feiticeiro sabe disso. E é incrível, a pessoa que aqui na igreja não faz, mas se for para o Kimbanda, vai fazer. E o Kimbanda ainda vai lhe dar chapadas com vassoura. Por favor, não pegue o envelope se você vai dar qualquer coisa. Esses 14 dias não é acerca de dar qualquer coisa. O que é dar qualquer coisa? Não é o valor. Não é 10 kwanza. Não.
Se 10 kwanza é tudo que você tem, então 10 kwanza é valioso. Alguém já ouviu o que eu estou falando? Ouça o que eu vou falar no nome de Jesus Cristo. Não vamos fechar esse jejum sem trazer um sacrifício para o nosso Deus. Não existe isso de fazer trabalhos espirituais sem sacrifício. Eu quero lembrar assim, que é o que você tem no altar que dá peso à tua voz. Moisés foi tão violento quanto o sacrifício e oferta, que Moisés disse o seguinte: ninguém apareça no culto de mãos vazias. Amado irmão, todo mundo está a gastar dinheiro onde acredita. Você que diz assim, eu não vou trazer aqui, mas vai gastar em outro sítio. É o sítio que você acredita. E veja, toda pessoa que tem dificuldade de sacrificar, é porque o dinheiro é o teu Deus. Eu disse aos irmãos às 6, eu estou sempre a sacrificar. Semana passada, antepassada, o meu pai foi fazer uma cruzada na Inglaterra, levantou sacrifício e eu participei. Essa semana, ontem, alguém está fazendo um grande evento, eu participei. Porque é vida de sacrifício. Não é de vez em quando, é vida de sacrifício. Hello? Então, no nome do Senhor Jesus, você que vai participar, veja, você que não vai sacrificar, você vai continuar a ser nosso irmão, você vai continuar a ser da igreja, vamos continuar a te amar, só não pega o envelope para acompanhar. Porque a pessoa que está a acumular envelope sem saber que está a acumular maldição em casa. A Bíblia diz, não te precipites em fazer votos ao Senhor. Pega se você sabe que você vai participar. Por favor, eu sei que nem todos vão participar. Amém? Levanta a tua mão, os obreiros, ministros, façam chegar os envelopes para nós orarmos e fechamos. Não é acerca de falar muito, é acerca de fazer. Oh, glória! Oh, glória! Vamos lá bem rápido. Você quer o seu envelope? Levanta a mão para os pastores saberem. Isso. Vamos lá bem rápido, bem rápido. Os outros homens de Deus, ajudem por favor, ajudem por favor. Vai ser rápido. Quem quer envelope? Levanta a mão. Quem quer? Quem ainda não recebeu? Isso, levanta o teu envelope. Levanta bem alto o teu envelope em fé. Levanta o teu envelope em fé e diga assim: meu Pai, eu declaro no nome de Jesus que as minhas muralhas vão cair. Diga: meu Pai, as minhas muralhas vão cair. Levanta a tua voz e ora. Ora na massata labahaya. As minhas muralhas vão cair. Eu declaro agora, as minhas muralhas vão cair. Alabassata labahaya. Meu Pai, as minhas muralhas vão ter que cair. Vão cair no nome do Senhor Jesus. Vão cair no nome do Senhor Jesus. Ai, as minhas muralhas vão cair. Vão cair. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim: meu Pai. Meu Pai. É um momento de fé. É um momento de fé. É um momento de tudo ou tudo. É um momento de tudo. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Barreiras vão sair da nossa frente. Barreiras vão sair. Portas vão se abrir. Portas vão Jericó vai cair. Jericó vai cair. E eu vou participar. E eu vou participar. Porque eu creio. Eu creio. Porque eu creio. Porque eu creio. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.